tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de junho de 2017, é uma quarta-feira. Esse é o verbete de número 4151. Ele tem 6 páginas, 47 elogias e 26 máximos. O tema de hoje é reconciliação autocurativa. A especialidade é autoevoluciologia e a verbetógrafa é a professora Malu Balona, que é reeducadora autodidata e holomemorialista em Conscienciologia, é voluntária da Conscienciologia desde 1986 e autora dos livros Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação. A reconciliação autocurativa é o ato ou efeito de aconsciência intermissivista, interassistencial, autolúcida, homem ou mulher, aplicar a inteligência evolutiva na busca, promoção e cultivo do melhor entendimento egocármico e grupo kármico possível, em prol da própria saúde consciencial. O holopensene pessoal da recomposição evolutiva, o holopensene pessoal autocurativo, o holopensene pessoal da cordialidade, a forma holopensênica reconciliadora, o materpensene grupal inarredável, a autopensenidade paradireitológica, a pensenidade sadia irradiada a partir do estágio grupo kármico da libertação autocurativa. Na fatologia nós temos os mega esforços de autossuperação em busca do máximo acordo possível, a enciclopédia dos credores pessoal, a habilidade tarística reconciliatória aplicada à convivência interpares, as interprisões evolutivas estagnando a auto e maxi proexis, e lá no final, os méritos da autoconsciencialidade na conquista da abertura de caminhos evolutivos a partir do estágio grupo kármico da libertação. Na parafatologia, os resultados benéficos das GESCONs tarísticas nas catarses cosmoéticas reaproximativas, intra- e extrafísicas, o papel da autossinalética energoparapsíquica no êxito da reconciliação interconsciencial, a identidade paracerebral cosmoética nas amizades e paramizades raríssimas, as articulações extrafísicas cosmoéticas de evoluciólogos e evoluciólogas, visando a intercompreensão grupal. Aí nós temos uma série de dados e na acabativa nós temos acerto grupo kármico, autocura, conciliação das interdependências, libertação do clã, reaproximação interconsciencial. Optando pela reconciliação autocurativa, consciências intermissivistas autolúcidas podem nivelar o saldo das contas correntes egocármica e grupo kármica rumo à autolibertação. Você já identificou a necessidade da reconciliação autocurativa na própria vida relacional? Com qual escala de prioridade? Egokármica ou grupo kármica? Na bibliografia específica, nós temos 9 itens. Na mega-análise aí da equipe, autoevoluciologia, congraçamento, epicentrismo, harmonização, convívio, recomposição, coerência, holomaturidade, perdão, interassistência, pacifismo, conscienciofilia, cosmoética, conturbação, sobrepairamento, TENEPS, intercooperação e ortopensene. Então a gente vai
passar aí para a professora Malo para explicar um pouquinho o contexto desse verbete. Boa tarde a todos. É sempre bom lembrar o privilégio do verbetógrafo estar aqui, graças a essa oportunidade, essa janela de oportunidades que a Enciclopédia da Conscienciologia cria para todos nós, todos os intermissivistas interessados, ou não intermissivistas, mas que se interessem por essa chapa terapêutica que nós chamamos de verbete. É uma entrada, como também se diz. Então, essa condição é sempre um privilégio, porque, apesar desse tema ter tido início para mim entre janeiro e julho de 1995, os primeiros 6 meses da minha TENEPS, eu fui inspirada pelos amparadores de tratar dessa temática, e eu iniciei essa temática em Buenos Aires, em julho de 1995, com uma palestra pública com esse mesmo título, Autocura através da Reconciliação, que é o título de um dos meus livros. E desde então eu só tenho aprendido nessa condição, porque como é um tema recorrente para o intermissivista ou para qualquer pessoa, eu diria, é impossível avançar na vida com progressos de qualquer natureza, sejam eles familiares, profissionais, de qualquer tipo, sem passar por esse beco estreito, que é o beco da reconciliação. Todos nós temos que fazer isso, e nós vivemos de reconciliação em reconciliação. Cada vida humana, cada programação existencial, ela tem como cláusulas pétreas alguns encontros de destino. E se esses encontros de destino não forem bem organizados, retratados, amortizados, vai empilhando conflitos, empilha conflitos, um em cima do outro. Então, não tem jeito de fugir a essa responsabilidade, eu ignoro a possibilidade de alguém conseguir fazer isso e manter a sua própria saúde. Então, nesse caso, é um tema de primeira necessidade, vamos dizer assim, é a cesta básica do intermissivista. Se ele não passa por esse aspecto, ele vai ter que voltar, e é preferível fazer ainda aqui, como diz ali na nossa Ordo Pensata, o mais inteligente é fazer reconciliação enquanto está aqui. É uma atitude que pode ser tomada agora, porque senão vai ficar para intermissão, período intermissivo, a gente tem tanto mais coisas para resolver. Tem outros para atender, né, Márcia? Outros que estão nos esperando, aqueles que nem conseguiram chegar ao curso intermissivo. Então, considerando o tema de primeira necessidade, embora essa dinâmica de trabalho, de pesquisa, para mim, tenha começado em 95, quer dizer, lá se vão mais de 2 décadas, a gente trabalhando com essa temática, mas ela é sempre atualíssima, principalmente para mim. Então, eu aproveito a oportunidade, um privilégio, poder falar mais uma vez desse tema. Muito bem. Então, vamos começar aqui, Malo, na tributologia. Poderia aprofundar o predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto aos estágios autocurativos da recomposição e da libertação grupo kármica? Sim, eu vejo que aqueles estágios mais primitivos, que são da interprisão, quando as pessoas estão atadas pelo desafeto, e aquele segundo, que é a vitimização, quando a pessoa cai em si e quer mudar, o mundo cai sobre ela. Por quê? Porque ela deixou muita coisa parada e, ao se movimentar, ela começa a enfrentar o contrafluxo. São vidas que a gente vê que a pessoa não acerta, vidas de Sísifo, né? Aquela condição que sobe a montanha, a pedra rola e volta de novo. Então, essa é uma etapa difícil para todos. Agora, as etapas da recomposição e da libertação grupo kármico, elas exigem o máximo, eu vejo, do limite do autodiscernimento, porque a recomposição, ela envolve outras pessoas, o tempo todo é interdependente. A pessoa não faz a recomposição sozinha, só, individualmente. Ela pode até fazer dentro da sua intraconsciencialidade o hétero-perdão ad infinitum, que a gente escuta muito e que é tão difícil aplicar, mas ela precisa do grupo, ao momento que é o seu momento de fazer a recomposição, mas tem o timing do outro que está envolvido. E é nesse timing que muita gente, às vezes, a gente se perde. Por outro lado, a conscienciologia, apesar de não queimar etapas, porque a cosmoética ela é inexorável, a ação dela é inexorável nesse aspecto, não há privilégios, mas a conscienciologia oferece técnicas que podem abreviar o período da recomposição e, pelo mérito da consciência na aplicação de certas leis universais, ela consegue
que o povo que ela desandou no passado seja encaminhado e que ela cruze as portas ou o portal da libertação grupo kármica. É quando não há mais empecilhos muito diretos para o seu caminho. Você diz, pensa, faz e as coisas caminham. Não tem grandes impedimentos daqui ou dali para a consciência se movimentar. Quando há muita prisão, muita coisa travando, obstáculos, óbices que a consciência não consegue superar, ela pode ainda estar na fase da vitimização, e às vezes até alguns resquícios de interprisão, porque isso aqui não é uma coisa estanque, não são raias separadas, existem incidências, há um processo incidental de uma vitimização temporária, pode haver uma interprisão em determinado aspecto. Agora, ao cruzar o portal da libertação grupo kármica, pelo menos na minha experiência, eu digo que o caminho se torna livre. Você caminha, vai para onde quer, produz, aceita, não regateia mais nada e se torna dócil. A condução extrafísica não é uma sujeição, é uma inteligência evolutiva aplicada, como diz aqui na minha definição. É muito inteligente ser dócil e é muito pouco inteligente não ser. Porque a pessoa vai brigando com o mundo, ela quer fazer tudo à sua moda, e a sua moda é pouco inteligente. Então, vale a pena ceder, às vezes, a orientação do trabalho para a equipe de amparadores, tanto pessoal, que foi já, vamos dizer, conquistada, quanto a das tarefas em curso, que a pessoa assumiu também. Então, é mais ou menos por aí, espero que tenha ficado claro. Vamos dizer assim, os sinais da libertação egokármica, eles são inequívocos. Não dá para a pessoa parecer que está no estágio da libertação, quando ela não está. Então, isso aí o que eu vejo é que há realmente uma soltura, um desprendimento, um sobrepairamento, uma certa imperturbabilidade. E penso que as décadas de vida ajudam muito nesse aspecto. Então, eu vejo que a experiência da vida, as décadas de vida, ajudam muito. Você olha para trás e vê tudo bem pequeno e fala, nossa, perde-se muito tempo com tanta bobagem, tanta coisa importante para a gente resolver e tantas alegrias por vir, né? Então, perde-se muito tempo com o que não é interessante. Você sabe, Malu, que esse final de semana que passou, a gente discutiu aqui no Círculo justamente essas etapas do curso Grupo Kármico, né? Desde a interprisão total até o polikarma. E a gente estava estudando justamente as variáveis mais práticas, que é o que você está falando, que evidenciam a pessoa estar ou não numa determinada faixa do curso Grupo Kármico. Porque ali tem um pouco da teoria nos 700 experimentos, mas é óbvio, ali é uma coisa mais reduzida, não dá para ver as evidências práticas, né? Depois de tantos anos de experiência na Conscienciologia. E uma das coisas que foi colocado, que acho que vai de acordo com o que você está dizendo, é que na libertação há um bom nível de autodesassedialidade. Sim, não tem que é o que ela está falando. Então, por exemplo, a pessoa atendeu o grupo dos credores até certo nível de recomposição e o fluxo, né, Malu, contra ela diminui. É por isso que você está dizendo dessa certa libertação que a pessoa tem de agir. Porque a pressão, você concorda com isso, Malu? A pressão diminui, sim, mas o que eu vejo não é tanto que a pressão diminua. Eu diria até que ela aumenta. Mas, em compensação, a gratidão dos assistidos forma um invólucro de bem-estar para a pessoa que é inegável. É a gratidão dos assistidos. Você começa a receber, além dos eflúvios que você tem, que vem numa super saúde e bem-estar diário por essa gratidão, ela é explícita. Você recebe essa gratidão de todas as formas, por todos os multimeios que podem existir, gente que você talvez nunca chegue a encontrar nessa vida. Então, eu vejo que essa coisa mais planetária que começa a acontecer dá para a gente a dimensão da para-humanidade grata. Quando você ajudou a tirar aquela consciência das garras de assediadores milenares, os amparadores daquela pessoa vêm todos para perto de você. Então você começa a ter um séquito, uma pleiade, mais do que uma pleiade, de amparadores, que são amparadores de outras pessoas, são os amparadores dos assistidos. Então, eles é que te aportam mais essa condição. Além de amparadores pessoais, existe massa crítica de muito amparo
realizado ao longo do tempo. Então, se isso pode ser feito através de um livro, por exemplo, o meu livro se chama Autocura através da Reconciliação. A reconciliação autocurativa é dentro da mesma temática. Então, eu vejo que essas décadas de trabalho que um livro faz, ele caminha, ele viaja, ele vai a todo lado, você tem as projeções. Hoje, por exemplo, é comum para mim receber notícias das pessoas que, antes de virem aqui, tiveram uma projeção comigo, onde houve um tal esclarecimento assim, de determinado nível, e que a pessoa agiu lá antes dela chegar aqui. Então, é como se fosse uma eterna tertúlia, a coisa vai acontecendo. Então, eu vejo, o contrafluxo não acho que diminua, eu acho até que ele muda de magnitude, ele é muito mais complexo. Mas a pessoa não ele é maior. Sofre, né, em compensação, o invólucro da gratidão então, que você é envolvida nele, pelos amparadores e pelos assistidos, te cria uma certa imunidade. Então, não deixa de ser um salvo-conduto. Gente, falando em livro, amanhã, quinta-feira, que é feriado, vai ter lançamento aqui do livro da Adriana Kawati, Síndrome do Impostor, Superação pela Autocientificidade. Então, é mais um livro aí que está saindo da Conscienciologia, numa síndrome interessantíssima, que ela vai estar falando amanhã no Hotel Mabu, às 19h30, e depois, no sábado, aqui ela vai estar presente também, que aí a gente vai detalhar melhor essa síndrome no Círculo Mental Somático, às 9 horas da manhã. Então, fica aí o convite para vocês participarem amanhã do lançamento às 19h30 no Hotel Mabu e também no sábado de manhã para a gente aprofundar essa síndrome do impostor. Para quem não sabe, tem verbete sobre esse assunto e é aquela condição da pessoa que tem dificuldade de assumir os próprios trafores, alguma coisa nessa linha aí. E depois, no domingo, a próxima tertúlia matinal, no dia 18 de junho, o tema é produtividade gesconológica e o pesquisador que vai estar apresentando é o Flávio Bononato. Tem questões, Sim. André? Professora Amaro, parabéns aí pelo novo verbete. Obrigada. E aproveitando aqui na teoriologia, na página 3, terceira linha, como você é uma pesquisadora, né, que fala bastante sobre o perdão, sobre essa questão da autocura, eu gostaria que você aprofundasse sobre o beabá, né, a prática da teoria do perdão antecipado aplicado às inter-relações. Eu acho, como eu já comentei anteriormente, André, eu acho que as décadas de vida ajudam muito nesse contexto, se elas foram bem aproveitadas, né? Porque não adianta a pessoa ter vivido muito tempo se ela não aproveitou as experiências. Mas eu acho que uma década vivida sob, vamos dizer, o neoparadigma consciencial, ou na conscienciologia aplicada como estilo de vida, a pessoa vê a falta de importância que tem a guarda zelosa e cuidadosa dos ressentimentos. Há pessoas que são curadoras, no sentido de cuidar dos seus ressentimentos, suas mágoas, e atravessam aquilo a vida inteira, justificando o fracasso pessoal a partir das condições alheias ou outras pessoas. É um erro de objeto, é um deslocamento de objeto. Então, em vez da pessoa focar no problema que ela tem ou ele tem, em vez de focar na solução para aquela dificuldade, ela foca na pessoa ou no modo como a pessoa agiu. Então, você vê que isso chama fuga da responsabilidade. Eu considero isso uma autocorrupção grosseira, porque é uma tentativa de abafar o problema que é a própria pessoa que está sofrendo. Então, você vê, a pessoa sofre o problema, desvia o foco, não consegue fazer uma análise límpida e ter para achar a solução. Que eu vejo a inteligência evolutiva é a capacidade de usar a solucionática, porque problemas todos estão vivendo, todos. Então eu vejo também que perdão não tem nada a ver com permissividade, não tem nada a ver com concordar com o que está errado, absolutamente nada. Você continua discordando com muito respeito daqueles que decidiram ir mais devagar, mas eles não podem atrasar o seu lado. É você que se ata na bola de ferro, não é a bola de ferro que foi posta no seu pé. É muito diferente. A pessoa é voluntária, é a tornozeleira. Entendeu? Está todo mundo de tornozeleira e atribuindo que a chave está com o outro.
mas ela nunca esteve trancada. A tornozeleira nunca esteve trancada. Quem trancou foi a própria pessoa. Os outros não têm a capacidade de fazer isso sobre você, te desatar de algo que você decidiu ficar presa a ele. Então, a decisão é sempre nossa. E a gente vê que é uma fuga da autonomia e do livre-arbítrio, que a vitimização é heteronomia pura. Eu responsabilizo o outro, então o outro que tem poder, eu não tenho nenhum. Quer dizer, quando você se vitimiza, você acabou de abrir mão da autonomia. Não, podem mandar na minha vida, porque eu aqui não apito nada. Então, é uma omissão deficitária, é a fuga da autonomia. Aliás, tem um verbete que eu considero assim, chave para o entendimento maior desse verbete que eu apresento hoje. Ele se chama anticura. Ali está tudo escrito. Então, aqui no anticura tem o que deu errado. E a gente está procurando falar o que dá certo. Ou pelo menos funciona. Entende? A anticura, ela tem uma série de condições aqui que vale a pena vocês aprofundarem se quiserem. É um verbete, para mim, seríssimo nesse sentido. Porque muitas das síndromes que a gente vê, elas são todas voltadas, a parapatologia, são voltadas a esse problema. Omissões deficitárias, recusa da autonomia e do livre-arbítrio. Não é que a gente não tenha o livre-arbítrio, a gente não está querendo assumi-lo. Não está querendo viver pautada pelo livre-arbítrio. Que ele implica em responsabilidades. E outra coisa, caras feias. Ninguém pode entender o que você está fazendo. Essa incompreensão faz parte do processo. Será que eu estou disposta a viver assim? Ou eu vou viver na pseudo-harmonia? Pseudo-harmonia. Eu mascaro tudo e deixo rolar, porque a vida é assim mesmo. Como dizia o professor Valdo, a vida é dura, mas não quer dizer que ela não possa ser, de alguma maneira, melhor trabalhada, eu diria burilada, lapidada, para se tornar uma pedra preciosa. Agora, professora, como que você vê essa questão da pseudo-harmonia no autodiagnóstico? Como ela vai identificar que aquilo ali está correndo mal? Eu acho que quando a pessoa fala assim, que tem o hábito de falar, eu pago para não me aborrecer. Pseudo-harmonia. Pago para não me aborrecer. Não conheço autoenfrentamento, autopesquisa e solução que não traga algum nível de aborrecimento para a pessoa. Ela não vai ficar sorrindo, feliz? Algum desconforto, é difícil, né? É desconfortável. Você, às vezes, há rupturas. Você tem que entrar nessa, não tem saída. Pelo menos você procura evitar, mas às vezes é inevitável. Então, você vê, só a discordância das amizades ociosas já é um tipo de ruptura. Então, nós temos diversas técnicas da conscienciologia que levam a consim, intermissivista principalmente, para um quadro de mais sinceridade, de mais autenticidade. Tem preço? Claro que tem. É alto. Está disposto? Ok. Fatologia, página 2, quinta linha, de cima para baixo. As interprisões evolutivas estagnando a auto e maxi proexis. Pode expandir mais, por favor? Você pode repetir a primeira parte da pergunta? As interprisões evolutivas estagnando. Ok. Interprisão é um nome que já está bem claro, né? Já está, é explícito, é um conceito que é autoexplícito, não há muito que a gente até explicar. Se você está preso a algum desafeto, que ata, o desafeto ata, é claro que isso aí é um mega obstáculo. Há pessoas que não conseguem se desvencilhar de um nó górdio familiar de desentendimento. Com isso, às vezes tinha um plano de mudar para cá, de vir morar aqui, de produzir, tem um talento fora de série em tanta coisa, uma personalidade que queria somar muito ao nosso grupo, na Max Proex Grupal. A Max Proex Grupal é o conjunto das auto-proex vinculadas. Nós todos temos proex aqui vinculadas, porque existe uma tarefa maior que está acontecendo e a gente vai ali e compõe aquele pedacinho, a mini peça dentro daquele pedacinho. Ora, se eu estou numa interprisão, eu estou alocada, eu estou ocupada, eu não vou poder... Eu não estou disponível. Está em dívida, né, Mabel? Está precisando pagar a dívida. Quantas vezes, Mabel, já ouvimos assim, tem 5 anos que eu tento vir para cá e eu não consigo. Ou pode olhar que tem interprisão nisso. Agora, quando a interprisão se soma à vitimização, à autovitimização, que é a renúncia à autonomia, renunciei à autonomia, eu sou vítima do universo. Então,
é uma condição que eu mesma criei e isso vai realmente estagnar. Brilhantes proex que não vão dar em nada. Aquela flor que murchou antes de abrir. Tem pergunta? Pode falar. Boa tarde. Tudo bem? Acho que ainda está saindo o baixinho, som. agora já está melhorando. Não, está desligado mesmo. Esse aí está desligado mesmo. Pega o outro. Esse nem para cima, nem para baixo. Não é tem uns que não vai nem para cima e nem para baixo. Agora sim. Tá. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um princípio da liberdade de consciência. Sim. Como é que é esse princípio sob o viés da questão da reconciliação e da saúde? Exatamente. Liberdade de consciência. Isso aí surgiu lá pelo século XVI, quando começaram as brigas de religião. E alguns defendiam a liberdade de consciência. Ou seja, que as pessoas podiam viver juntas, embora com crenças diferentes. Hoje a gente sabe, a crença caminha para o extremismo caminha para a guerra, e a guerra termina com o extermínio, ela é de exterminar, né? Então você vê, a liberdade de consciência é esse princípio que surgiu, mas ele era visto na época, por ser algo bem novo, ele era visto como assim, murismo, a pessoa que não quer assumir nada, e liberdade de consciência é muito perigoso, como se as pessoas que a gente pudesse controlar o pensamento das pessoas. Olha que ilusão tola. A consciência já veio a essa dimensão no seu livre pensar. O que se passa na cabeça dela é dela. Basta ver as manifestações que a gente vê na rua todo dia, as loucuras que a gente vê por aí. Então, a liberdade de errar é muito grande. É de consertar também. As duas liberdades. E isso é quando a pessoa assume a livre expressão da sua vontade, sem coerções, sem, vamos dizer, doutrinações, lavagens cerebrais. Ela se assume pensar como ela é ou como ele é, no nível em que está. Então eu vejo que essa liberdade de consciência, ela sempre existiu para quem quis. E quem quis pagou um alto preço. E quem quer continuará pagando. Tem também os objetores de consciência. Eu conheci os objetores de consciência na década de 1980, quando eu fui para a França, que era um movimento organizado, e que a pessoa pagava o advogado para a pessoa ir presa, porque ela não queria aceitar ir para a guerra ou ser mandada para qualquer lugar. Então, você vê, toda liberdade de expressão tem custo. Ela não é barata em momento algum. Então, a gente vê... muitos adotam a pseudo-harmonia no lugar da liberdade de manifestação. Faz a pseudo-harmonia, olha, para não criar caso, vamos deixar passar, que a gente vai levando e no fim dá tudo certo. Essa coisa do anti-esforço ou do mini-esforço não vai funcionar. Empilha conflito, empilha. Ou vai antacer, essa palavra vem de tasse, que é de xícara, empilhar a xícara. Antacer significa botar uma xícara em cima da outra, até lá em cima. Então, é isso que acaba acontecendo. Para não assumir a liberdade de consciência, o livre pensar, enfim, todas essas matérias que a gente vê aí, que o para-direito rege. E com relação, então, digamos assim, a própria questão da reconciliação, das recomposições, até desses grupos opositores, né, de consciência, ou que defenderam essa questão da liberdade de consciência no passado. Hoje a gente fala em reconciliação autocurativa. Como é que isso pode se dar na prática, em termos de até técnicas, assim, para a gente aprimorar ou entender melhor essa questão? Porque, veja, quando a gente se posiciona, digamos lá no passado, a pessoa se posiciona assim, numa questão de objeção de consciência. Aquilo provoca um antagonismo lá, né? A pessoa fica bem com ela, ou às vezes não, depende, né, do momento, do contexto em que ela, e da forma como ela mesma se manifestou no contexto. E essa questão da reconciliação e da libertação também do ego, né? Isso tudo é muito complexo. Eu vejo sim, mas nós já temos também pela Conscienciologia uma técnica que é o salvo-conduto do Código Pessoal de Cosmoética.
O Código Pessoal de Cosmoética é a sua carta de intenções. A minha está aqui na bolsa, ele é plastificado, ele anda aqui dentro da minha bolsa, ele é renovado anualmente, ou até se precisar antes. Mas 1 ano é um bom prazo pela minha experiência dos últimos anos com essa técnica. Então, o Código Pessoal de Cosmoética é aquilo que eu mesma considero que não é mais digno de mim, aquela atitude que eu estava tendo. Aquilo não é mais para mim, aquilo está muito aquém das minhas possibilidades. Então, você traça uma série de cláusulas mínimas, assim, básicas, mas invioláveis, e você passa a se conduzir a partir dela. E quando você está para ceder ou ser permissivo, fechar os olhos, ser autocorrupto, se omitir de alguma forma, dá uma lida no código. E outra coisa, o código ressoa na multidimensionalidade. Ele é um conjunto harmônico. Ele é um conjunto harmônico de conduta. Ele está dentro da ideia do fluxo do cosmos. Ele não fere a cosmoética. Então, quando você usa o seu código pessoal de cosmoética para embasar as relações, você não viola mais princípios intermissivos, por exemplo. Você não faz mais acordos com valores intrafísicos apenas. Você não abre mão das metas que estão traçadas para o processo evolutivo. Então, há um rigor científico no uso do Código Pessoal de Cosmoética. Eu estou falando de rigor científico no uso do código. Então, é algo que você já pôs no papel, naquela hora você marcou a sua assinatura pensênica no universo. Está escrito que você é o cumpridor daquelas ideias que estão ali, daquela postura, ou daquele modo de agir, ou daquele estilo de vida. Então, aquilo torna-se para você a sua raia, é onde você segue, é a sua estrada, é o seu eixo, é o seu ponteiro, a sua bússola, é o fiel da sua balança. Então, é muito mais fácil você comparar você com você mesmo, ao invés de comparar você com os outros. Porque quando você compara você com você tem os elementos todos na mão. Os outros você sempre vai errar. Porque não está dentro da cabeça da pessoa, não sabe o que ela pensa. Você pode supor, deduzir, inferir, fazer uma ilação, mas você não sabe se é aquilo mesmo. Então, e, no entanto, quando se trata da sua intraconsciencialidade, você sabe exatamente em que momento você escolheu aquela cláusula, por que motivo ela está ali, e só você pode fazer essa comparação, esse estudo comparativo. Eu acho que fica mais fácil e também tirar o perdão desse pedestal de religioso e lamuriento que foi trazido ao longo do tempo. Porque perdoar é compreender alguma coisa, no meu entendimento. Compreendi uma situação, então eu não preciso ter paciência, porque a compreensão já supera a paciência com muitas vantagens. Porque a paciência tem limite, a compreensão não. Cada vez eu posso compreender mais a respeito daquela patologia. E fica mais fácil, se eu consulto o meu código pessoal, se eu agir de acordo com as minhas premissas, se eu cumprir a minha autoconstituição. Em vez de ser um livrinho, é você mesmo. A sua intraconsciencialidade são as regras da Constituição. Igual o Brasil tem, igual outros países têm. Então, está na Constituição? Então você faz. Não está? Não faz. E seja o que for, não interessa o que vai acontecer. Porque você tem que ficar... Se você fica leal a você mesmo, aos seus princípios, você tem mais força, energia, autodefesa, saúde. Quem é leal aos próprios princípios, principalmente intermissivos, se são autoconvicções sólidas para você, aquilo te leva longe. Porque aquilo é uma pista, é uma infovia. Você entra ali, você desliza. Saiu daquilo, tem acidente, tem problema, entende? A cosmoética começa a dirigir mais a sua vida. A gente não acerta todas, mas faz força para isso o tempo todo dentro dos limites que a gente tem. Não precisa, não tem que atingir nenhum tipo de perfeição. Os amparadores entendem como a vida humana é, o que ela exige de nós. Eles são altamente compreensivos quanto a essa questão. Por isso que eles sempre nos observam com olhos sadios, com foco sadio, dentro das limitações que foram criadas naquele contexto nuclear. Eu falo aqui na minha fatologia, lá no finalzinho, olha, a reconciliação promovida entre integrantes da família nuclear, a família eletiva, a família profissional, a família consciencial.
Nós temos diversas famílias. Então, se a gente anda mais na linha, a gente passa por isso, atravessa esses contextos com mais, vamos dizer, mais imunidade relativa. Você acha que a gente adquire uma, digamos, uma psicosfera reconciliável conforme a gente vai aprimorando sim, a nossa capacidade? Assim, vejo que sim, porque é como eu comentei aqui no início, a gratidão dos assistidos para com você, pelo seu trabalho de assistência, de interassistência, começa a criar um invólucro, uma espécie de vamos dizer, uma zona de preservação, de autodefesa na sua holosfera. Coisas já muito grossas assim, já não faz ressonância. Mas isso aí, eu acho que é para de desperto, assim, não quero enquadrar, mas me parece que é uma coisa já... Eu acho que o pré-desperto inteligente, ele faz já isso. Começa a ter uma O psicosfera... EPICOM multidimensional, de fato, que trabalha nas outras dimensões, sim, ele faz isso. A gente precisa ser mais realista quanto aos nossos potenciais. Porque, aos poucos, assim, poderia-se ter como meta, por exemplo... realmente assim chegar num ponto em que, olha, aqui já os conflitos pelo nível de sobreparamento eles já não atingem e sim, quem chega perto, quem se aproxima com sim ou com SIEX, já consegue experimentar uma vivência, né? Ou diferente. Pelo menos se tiver uma condição, numa condição apropriada, uma é o estágio da libertação. Que é aquela o coisa estágio da libertação saia, é né? isso. Você tem uma margem de segurança bem maior para caminhar, porque você, como você é um porta-assistidos, você, além de atrair os doentes, você tem a presença dos amparadores, dos assistidos no seu grupo. Você não trabalha sozinho, você trabalha em colegiado. Isso é para aquele amparador especialista, isso aqui é para o outro. Mas quem faz o rapport é você. Aí, nesse ponto, já é o FIEX? É possível que seja pré-OFIEX. Pré-OFIEX. É possível. Marlo, por favor. Na fatologia, quinta linha de baixo para cima, o autodesarmamento definitivo das justificativas, né? Justificativas e mecanismos de defesa do ego. Defesa do ego. Essa parte é até bem grosseirona, eu acho, sabe? Que ela é assim fica muito na cara demais da conta. Você fala alguma coisa e vem logo uma justificativa no lugar. A fala apresenta a reatividade, que é um mecanismo de defesa. Então, essa primeira fase, assim, ela é muito grosseira. Eu acho que ela vai deixando de ter importância para você quando você abre mão. E por isso que chama desarmamento. Você faz o desarmamento. No meu livro Síndrome do Estrangeiro, eu explico bem como é que os mecanismos de defesa atuam no contexto da pessoa. Como é que eles vão travando as entradas de experiência. O mecanismo de defesa é um impedidor da nova experiência. A justificativa desnecessária é outra trava que não permite entrar um novo frescor, uma renovação, um bem-estar maior. A pessoa perde muito tempo se defendendo. É como uma cidade sitiada, tem que fechar todas as portas, mas um dia a comida acaba, um dia a água acaba. E o conflito vai empilhando. Então, é mais fácil abrir mão das justificativas e dos mecanismos de defesa, ouvir o que tem para ouvir. Se é para você, pega. Se não pega, joga fora. Qual é o problema? Na psicologia, eles dizem sempre assim, que você vai mudando os mecanismos, mas, em geral, sempre temos mecanismos de defesa. Então, isso não... Veja bem, há psicólogos que hoje já acham que os mecanismos de defesa são totalmente desnecessários, que são um processo patológico, antigo, arcaico. É igual a parte velha do cérebro. Nós temos o córtex pré-frontal, o neocórtex, de onde irradia a nossa sinalética parapsíquica, de onde a gente pode atuar com neosinapses. É a parte nova do cérebro, mais recente. E nós temos aquela parte antigona, que é igual a do macaco, do primata e tudo mais. Então, a gente vê que já pode se abandonar determinadas formas de atuar, porque elas foram úteis no seu momento. Quando tinha o mecanismo luta, fuga, ninguém está assim mais. Eu não vejo ninguém arrastando ninguém pelo cabelo para levar para casa com um bordão aqui, uma borduna nas costas, né, brucutu, assim, não tem mais Neandertal, Cro-Magnon, não tem. Então, a gente, naquela época, agia de uma determinada forma.
Hoje, existem mecanismos muito mais sofisticados para a gente atuar com eles. Então, pode ficar sossegada, eles não vão fazer falta. Eles não fazem falta. Eles são excrescências de coisas que a gente passou no tempo que precisou, na sua época. Malo, Sim. na fatologia, 8ª linha, vou expandir um pouquinho. Acho que não está ligado. Acho que ainda não está ligado. Vamos ver agora. É só esperar um pouquinho, ligar e depois dar um tempinho que até ele... Agora foi. Foi? Foi. Na fatologia, então, 8ª linha, a força do atraso, podia expandir, por favor? Força do atraso. Força do atraso. Tem um verbete. Vamos repetir, repete a pergunta que está Olha, a ruimzinha. pergunta dele pediu para comentar aqui na 8ª linha da fatologia, a força do atraso. A força do atraso é um verbete. Então, vale a pena, do professor Valdo, vale a pena ver. O atraso, vamos dizer, a pessoa que ainda está praticando um mal é um bem atrasado. Ela está ainda numa forma de agir que está superada, que ficou para trás. Então, a gente não pode, vamos dizer, subestimar a força do atraso. Tinha uma pessoa que foi criada na minha família, uma senhorinha, que hoje é uma senhorinha, mas desde menina, e ela falava, me chama maloca. Ela me falava, ih, maloca, não liga não, isso é espírito atrasado. Eu gosto muito dessa expressão. Então, a força do atraso é o espírito atrasado. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, devolvo aí, tá? Teoriologia, página 3, 3ª linha. Poderia expandir a teoria da infiltração cosmoética no epicentrismo lúcido? Sim. O epicentrismo consciencial autolúcido, ele existe em função do que os amparadores corroboram do seu trabalho e dos assistidos também, corroborando. É nesse contexto que você se torna um epicentro multidimensional de desassédio. E em muitos ambientes você precisará passar despercebido, seja um ambiente intrafísico ou um ambiente extrafísico. Ambiente extrafísico que a gente faz mimetização e aparece de uma forma completamente adequada ao ambiente para não chamar a atenção. E aqui também, às vezes é necessário você passar por uma consim como qualquer outra, sem qualquer diferencial, sem qualquer singularidade. E, às vezes, é necessário você bancar a sua singularidade em todas as formas. Então, o epicentrismo ele exige as duas posições. Tanto a posição de bancar e expor quando necessário, que se é para defender o processo do desassédio, é preciso estar lá e fazer o seu papel como de praxe, ou, às vezes, é melhor você ficar na condição da infiltragem cosmoética. É nesse contexto que a gente fala. Ficou claro? Boa tarde, professora Malo. Boa tarde. Por gentileza, na página 4, paradoxologia, o primeiro paradoxo da complementaridade entre opostos e depois o outro paradoxo de a força presencial pode ser suave. Por gentileza. Sim, esse complementaridade entre opostos eu considero uma coisa muito séria. Eu escrevi um verbete chamado Principium Coincidência Oppositorum. Eu considero ele a base da reconciliação, porque você pode, com a pessoa com a qual você não tem afinidade, observar qual é o ponto em comum que você tem com aquela pessoa, que plataforma você pode lançar para o contato com aquela pessoa. E principalmente se é um familiar que você convive, a partir dali você construir uma plataforma de confiança. Então você vai pela coisa pela qual a pessoa se interessa. Então o princípio coincidência opositória é exatamente isso, a complementaridade entre opostos. Às vezes entre opostos pode se enriquecer muito um trabalho com pontos de vista opostos, né? Pontos de vista diferentes, contribuir bastante, desde que a gente não embarque na onda de entrar, no caso, com a pessoa e não com a ideia. O professor Valdo repete e repetiu a vida toda, as ideias estarão sempre acima das pessoas, mas as pessoas preferem que as ideias sejam das pessoas. E com isso elas entram naquele argumento ad hominem, quer dizer, vai no ponto da pessoa ao invés de ir na ideia que a pessoa trouxe. E isso cria bastante problema. Então esse é o paradoxo do princípio coincidência opositória, muito antigo, desde milênios que existe esse princípio, ele foi usado em muitas áreas do conhecimento. E o segundo paradoxo é?
A força presencial. Sim, Sim, claro, porque se a pessoa está fazendo assistência e qualificando a força presencial pela assistência, é muito natural que essa força presencial se torne irresistível, suave, mas a pessoa não consegue deixar de se aproximar, ela é irresistível e, ao mesmo tempo, ela é forte, ela é firme, ela suporta, ela tem, vamos dizer, ela banca aquilo que precisa em termos da firmeza para o desassédio. Então, e, ao mesmo tempo, pode ser acolhedora. Então, essa suavidade, ela não é moleza, fraqueza, sangue de barata, mosca morta, nada disso. É bem o contrário, só que não é beligerante. Malo, poderia dar exemplos pessoais dentro dessa temática de reconciliação? Uma dúvida que me surgiu através de minhas experiências. Por que é mais fácil se reconciliar com consciex do que no intrafísico? No meu caso, consegui me conciliar com o mega assediador do passado. Hoje ele me ajuda na assistência do meu grupo kármico, mas os contextos da vida humana se tornam muito difíceis. Poderia me orientar? Parabéns pelo verbete. Reconciliação na vida humana é uma das coisas mais difíceis que tem, principalmente com cosmoética. Olha, eu vejo que, nesse aspecto, não acho que seja tão fácil assim você se reconciliar com uma consciex, não. Acho que é bem complicado, a defesa energética se impõe, é muito complexo. Se você é capaz de se reconciliar com uma consciex, nesse contexto, na vida humana, tira de letra. Agora, depende do comocionalismo, da falta da imperturbabilidade, da questão do sobrepairamento. Há muitas, vamos dizer, muitos atritos, hostilidades, animosidade, ou antipatias, ou o que seja, que elas são mero capricho da pessoa. Aquilo é um capricho infantil. Se você olhar para a pessoa como uma pessoa que está promovendo um capricho infantil, ela não é um adulto. Você não precisa ficar impressionado com a pessoa adulta. De adulta, ela só tem um corpo. Porque, vamos dizer, a conduta é de uma criança caprichosa. Aquela criança que quer tudo agora, já do seu modo, e não pode ser de outro modo. Então, a gente vê que essa condição, ela é alcançada se a gente não dramatizar tanto o poder da outra pessoa sobre nós e colocar as coisas no seu devido lugar. Não acho que seja fácil reconciliação nem aqui, nem lá, nem em lugar nenhum, porque não tem lá, só tem aqui. Não existe lá. Lá onde? Na multidimensionalidade? A multidimensionalidade é aqui. Então, nós estamos 24 horas sob o processo da multidimensionalidade, convivendo com ela, ora mais diretamente através de uma projeção do sono ou através da coincidência dos veículos. Mas o contato é o mesmo. Agora, é claro que com a fartura de energia consciencial de hoje, uma pessoa, principalmente o fogo amigo, aquela pessoa próxima, que você tem afeto, envolvida na família ou de alguma proximidade, é justamente aquela pessoa que vem com a carga maior, porque muitas vezes ela está sendo usada pelos seus assediadores contra você. Ela é mais vítima do que qualquer coisa. Olha o outro ponto de vista sério para a gente ver. No meu livro Autocura através da Reconciliação, tem uma projeção vexaminosa que ela é bem recomendada. Se você quer um caso pessoal, ela está toda escrita lá, foi publicada e tudo. Projeção vexaminosa. Você fica contra a pessoa porque não sabe o que ela vivencia. Você é levado pelos amparadores num ambiente extrafísico onde aquela pessoa vai praticamente todo o tempo. E você vê como é que ela é assediada extrafisicamente. Eles fazem um espetáculo ali para você assistir. É por isso que ela é assim. E eles perguntam, você quer fazer parte disso? Se você quiser, volta, faz o litígio, continua tudo no mesmo momento. Se você não quiser integrar a equipe, a farândola de assediadores, muda o seu contexto. Então, cada um resolve o seu. Eu vejo que a projeção vexaminosa é um presente dos amparadores em certos casos, porque mostra o realismo do processo extrafísico e mostra o tanto que a gente é pequeno em relação à compreensão disso tudo. Então, eu acho bem-vindo ao clube, se você está interessado na reconciliação, é um trabalho para sempre. Eu acho que é por daqui para frente, em tudo quanto é momento. Na patologia, o holocarma das nações, a relação
do Holocarma das Nações com o nosso ego-karma, com a nossa reconciliação ao lucrativo. Ela está perguntando sobre a relação eu entendi. do holocarma das nações com o egokarma, que é para quem está gravando, né? É exatamente Brasília e você. Você e o Distrito Federal. Você e o Ministério Público. Você e o Supremo Tribunal. Bem atual. Você entendeu? Chama Holocarma das Nações. O professor Valdo, numa das frases dele, a gente tem estudado muito materiais do professor Valdo, assim, de vários tipos de local, escrito, publicados, de tertúlia e tudo mais. Ele diz que a culpa do líder, do mau líder, é do liderado. E a média do liderado é que põe o líder lá no lugar dele. Mas eu não votei. Sim, mas você está aqui, faz parte. É o brinde, faz parte. Mesmo se você estiver aqui, você tem direito. Você ganha esse brinde também. Faz parte do seu processo. Então, hoje tem uma microminoria que está tentando resolver as coisas de um modo pacífico. E tem uma mega, maxi maioria tentando fazer justiça com as próprias mãos, como fazia no século XI, no século XII, no tempo dos Templários, depois nas Cruzadas e por aí vai. Então, o que a gente pode fazer? Ainda somos uma minoria, mas se a minoria for mais cosmoética, ela tem mais força. Tem lógica isso para você? Com certeza, com certeza. Se nós melhorarmos, o Brasil vai para frente. Isso. Não adianta reclamar de quem está errando. Tem que melhorar o código grupal de cosmoética a partir de nós. Se a gente melhorar, todos lucram. E essa certeza íntima parece que às vezes incomoda as pessoas, da gente não estar revoltada. Sim, sangue de barata, mosca morta, não assume a cidadania, aquelas coisas todas. Mas, gente, se a nossa cidadania é multidimensional, isso aqui conta muito pouco, se for olhar universal, bem. Né? Você tem que olhar mais no extrafísico, qual que é a sua reputação. Tá, obrigada. Estrangeirismologia, página 1, última linha. O suporte afetivo da amitié amoureuse, favorecendo reconciliações. Pode aprofundar? Amitié amoureuse é uma expressão francesa, amizade amorosa. Geralmente, a amizade amorosa pode ser tanto com pessoas do mesmo sexo, como de sexos diferentes. Não tem nada a ver com relação afetivo-sexual, não é o duplismo, a relação de duplismo, não é isso. Amizade amorosa é aquele afeto antigo que vem vida após vida, em diversas posições. Já foi pai, já foi filho, já foi mãe, já foi irmã, já foi marido, já foi namorado. Então, já foi um pouco de tudo. Daquilo, a afetividade está sendo passada a limpo, decantada, depurada, há vidas. Então, geralmente, não é a companhia eletiva da pessoa no duplismo, por exemplo, não é. É justamente para ajudar de fora a manter as coisas bem paradas. É um refrigério, é um bálsamo, é uma escotilha, é algo, e às vezes bem incompreendida pela sociedade intrafísica. Tem um escritor francês chamado Théophile Gautier. Ele dizia que o amor é conciliar diferenças e a amizade amorosa é gerenciar afinidades. É bem diferente. Pensinologia, página 2, terceira linha, de cima para baixo. A autopensenidade linear regeneradora. Poderia ampliar, por gentileza? Essa questão da regeneração é muito séria, porque é uma coisa muito lógica. Veja só, se você, por exemplo, é um parapsíquico ectoplasta, quer dizer, que a sua energia condensa e ajuda a minorar, a não resolver nem curar, mas minorar, ser um meio de melhoria para outra pessoa, temporária, até a própria pessoa fazer autocura. Só existe autocura. Então, você pode doar a energia, que é um paliativo, é um meio, é temporário para ajudar a pessoa naquele objetivo que ela já tem, mas ela ainda não tem a condição da energia toda para fazer aquilo. Se você é capaz de, com a energia sua, ajudar a outra pessoa a pensionizar melhor, imagine o que você pode fazer com o seu ectoplasma para você pensar melhor. E se você pensa melhor, você regenera células, tudo quanto é partícula que tem no seu soma, você regenera. Então, você vai criando uma saúde
cada vez maior. Autocura, o nome é esse. Se você está fazendo o mecanismo certo, de modo certo, você usa a sua própria energia, que é plástica. A energia, ela condensa a matéria. Então, ela condensa, a matéria também está ali. Então, são interpenetrados esses dois conceitos. Então, você pode mudar e regenerar, começando pelas sinapses, você pode regenerar o modo de pensar, atuar na sua paragenética e trazer saúde cada vez maior para a sua vida. Saúde geral, mental, psicológica, emocional, o que seja. Tem pergunta aí? Pois é. Professora Marla, parabéns pelo verbete. Obrigada. Na fatologia, na linha 8, você poderia falar um pouco mais sobre a pseudo-harmonia mascarando trafares? Ah, sim, eu comentei isso aqui no início, que é a Muito pessoa bom. que fala assim, eu não quero me aborrecer. Quando eu falo, eu não quero me aborrecer, eu vou fazer uma série de concessões espúrias para pretender viver bem com todo mundo. Aliás, pessoas que convivem bem com todos são altamente perigosas. Elas estão muito em Brasília. Elas lá têm bastante emprego. Porque elas vivem bem com todo mundo, porque elas não têm um pingo de moral no sentido de fazer valer qualquer princípio. Esse aqui aprontou, matou, estripou, roubou, não tem problema nenhum, mas a gente faz um acordo e está no mesmo partido, e se não está, está no outro. Né? Partido é partido, não é inteiro. Então, a gente não pode fazer esse tipo de postura da pseudo-harmonia sem pagar um alto preço na conflitividade íntima. O conflito vai se acumulando, se empilhando, o empilhamento de conflitos, e vai tirando do caminho e fazendo a pseudo-harmonia. Não tem jeito, ninguém sai do caminho de ninguém. Nós temos é que enfrentar o que aparece e vamos fazer o melhor possível. Lembrando, né, gente, que tem um verbete, não sei se vocês sabem, de pseudo-harmonia. Tem. O professor Valdo escreveu. Pseudo-harmonia, ele diz a falta de franqueza que as pessoas têm nos relacionamentos para poder manter uma pseudo-harmonia, né, que na verdade é uma falta de franqueza. Fatologia, página 2, 10ª linha. O nó górdio afetivo castrando a autonomia consciencial evolutiva. Poderia aprofundar e, se possível, com exemplos? Sim, o nó górdio afetivo, a gente começa na primeira família, família nuclear. Qual é o seu nó górdio afetivo da família nuclear? Aquela peça-chave. Foi montado todo aquele psicodrama em função desse nó górdio que precisa ser superado. Às vezes envolve um familiar, às vezes envolve vários. Aí a pessoa pula aquela etapa, faz de conta que não tem, e aí ela chega na vida profissional e aparece aquele chefe fantástico dos seus sonhos. Ou seja, vai ter que enfrentar o nó górdio daquela profissão. Até quando está se preparando para a profissão, já aparece, às vezes na faculdade. Depois vai aparecer na vida profissional, porque os nossos encontros de destino, eles foram criados justamente para fazer esse teste da reconciliação. Então, eles não vêm ao acaso, são, vamos dizer, são enredos, são atos da nossa peça do teatro da vida aqui, que precisam ser levadas adiante. Daí você sai disso, entra na família eletiva, aí tem o marido, a esposa, os filhos. Aparece aquele caso do nó górdio com um dos filhos. A situação é muito séria. E lá se vai mais um nó górdio para a gente encarar. E depois você chega na família evolutiva. Ai, que maravilha, agora só tem intermissivista, vai dar tudo certo. Ufa, consegui chegar, que maravilha. Como dizia o professor Valdo a respeito da minha ProEx, agora que você está entrando na sua ProEx, Marla. Então, é bom olhar, porque é daí que vem a condição toda. Então, essa harmonia maior, ela é composta de uma série de testes. E as famílias, elas são criadas em função disso. O professor Valdo dizia, né, Marla, o que é seu vem para sua mão. Bem,
O professor Valdo, durante muitos anos, ele sempre comentava comigo, não, entrar na sala de aula é a sua Proex, ok, vamos lá. Saiu da sala de aula agora, itinerar, não, você tem que ir para fora, agora que vai começar. Então, agora você vai mudar para Buenos Aires, sua Proex começa aqui, ok, mas não vai ficar por aí, vai para Barcelona, lá é que vai começar. Não, isso quando volta, vai ser nos Estados Unidos, não, vamos mudar, vai ser em Brasília. Brasília você começa. E quando você chega aqui, ele fala de novo, agora que você está começando a sua Proex. Então, a Proex está sempre começando. Se ela está começando, os nós górdios aparecerão uns atrás dos outros. Não adianta ficar muito empolgado. Fatologia, página 2, quinta linha. Gostaria que a professora mencionasse uma possível interprisão evolutiva e quando saber o momento para libertar-se, entre aspas, do contexto. A libertação do contexto da interprisão é quando um não quer, dois não brigam. Senão vai virar uma paranoia a dois, não é? Quem vai abrir mão? O mais apto, o mais inteligente, o mais maduro ou a mais madura, o mais apto. Se você está tendo a compreensão de toda essa situação a ponto de saber que é uma interprisão, pode saber que a responsabilidade é sua. Lógico. Imagina, é como um superdotado, se a gente fala, você sabe que você é superdotado? Ele responde, claro, senão eu não seria superdotado. Então, se a pessoa conseguiu visualizar, entender que ela está numa interprisão, ela tem todos os elementos para compreender como sair. Procura a técnica, abre mão, renuncia, vai à luta, joga a toalha e vai em frente. Não adianta, porque se a gente ficar ali tentando consertar, às vezes o seu papel de consertar é justamente dar exemplos fora, para você poder voltar num outro nível. Às vezes é preciso essa condição. Estrangeirismologia, segunda linha. Poderia nos explicar melhor a conexão timeline-lifetime, exigindo neoposturas benignas? A timeline é a linha do tempo, de 1900 e tal, ele chama linha do tempo. O outro é o tempo de vida. Quanto tempo de vida você tem ainda, sabe? Tem uma ideia? Como é que está cuidando desse soma? Tem previsão de quê? Como é que anda a situação? Então, se não sabe, não presta atenção nisso, a situação vai ficar muito séria. Não adianta ficar de noite em casa se amofinando, se amargurando, porque não fez isso, com culpa, porque não cuidou da saúde. Eu vou citar mais uma vez esse verbete, anticura. Ele é o complemento ideal para o verbete que a gente está falando aqui agora. A pessoa que deixa isso tudo ir para o brejo, ó, rechaçar os meios de debelar alguma doença pessoal, distúrbio físico ou mental próprio. Rechaçar a ajuda. Então, é a cultura da vitimização, novamente. A vitimização é que leva a pessoa para esse tipo de postura anticura. E, geralmente, tem por base frustração. E, geralmente, é a frustração consigo, por não ter atendido às próprias expectativas. A gente fala muito de frustração fora. A autofrustração, ela é muito mais importante, porque é quando você reconhece que tem capacidade, não faz. Isso te deixa devendo. E aí fica uma situação bem séria dentro dessa abordagem que a gente fez aqui. Posturas benignas, neoposturas. Eu tenho um texto lá que eu fiz para a OIC, já faz algum tempo, praticamente 10 anos, que se chama, bem atual, Aplicação do binômio anti-vitimização, auto-benignidade. Tem uma década que eu apresentei isso. Enquanto a pessoa não tiver de si um processo benigno, uma visão benigna para resolver, ela não vai conseguir se tratar. Quando a gente está doente, a gente faz exames, procura ajuda. Essa é uma postura benigna. Na hora de curar os males da animosidade, da hostilidade, o caminho é o mesmo. A pessoa tem que cuidar, fazer a sua autopesquisa, correr atrás, procurar formas de deixar para trás a comoção primitiva e tomar medidas práticas. Ok? Gente, ó, vai ter um curso Campo Avançado de Automegaforização aqui no CAEC, de 28 a 30 de julho. Refazimento holossomático, mega ortopensinidade, por aí vai. Os EPICONs serão o Moacir Gonçalves, a Dulce Dal e o Hernani Brito.
Então fica o convite de 28 a 30 de julho. Também vamos ter o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, do iluminismo à para-iluminismologia. Tem aqui, gente, ó, o folder, é muita gente apresentando, tá muito bonito, inclusive, o folder, fazendo um paralelo, né, da enciclopédia com a enciclopédia da Conscienciologia. Então fica aí o convite, isso vai ser de 19 e 20 de agosto de 2017. E tem também a segunda semana de Tenepsologia, dos dias 15 a 23 de julho. Também tem uma série de participantes, de pesquisadores aqui, que vocês podem ver, quem tiver interesse, de 15 a 23 de julho. E quem estiver por aqui em Foz do Iguaçu, no dia 8 de julho, nós vamos ter um jantar dançante chinês, que vai acontecer no Hotel Mabu. Vai ser um buffet chinês e depois também tem alguns atrativos com decoração temática e DJ com seleção de música dos anos 70 aos dias atuais. Então fica aí o convite e a venda dos ingressos na recepção do CAEC ou na sede da AIEC. Alguma pergunta? Pode fazer. Relação dessa autopensenidade paradireitológica que está na pensenologia, na página 2, na primeira linha, com a questão da reconciliação. Como é que você linka isso? Eu vejo assim, isso me foi muito útil na questão da assistência. Por exemplo, eu sou a melhor pessoa para ajudar essa pessoa? Eu tenho o que ela precisa? Eu sou a melhor pessoa? Será que é ela mesmo ou atrás dela que está o meu assistido? E muitas vezes eu descobri isso, que a pessoa não era aquela, não era o foco, e o que ela estava reivindicando estava equivocado. Na verdade, havia um assistido que tinha mais mérito nesse contexto. Então, ela trouxe a queixa, a reivindicação, mas o mérito era do outro. Eu até escrevi um verbete sobre isso, orientação interassistenciológica. Como que isso, às vezes, leva a gente a equívocos muito grandes. Então, a partir dessas experiências, eu fui somando essas experiências e eu vejo que essa autopensenidade paradireitológica é fazer essas perguntas antes do início de qualquer ação. Precipitação, impulsividade, qualquer coisa desse tipo. É saber o seu papel ali é desse tamaninho ou é assim? A responsabilidade relativa é de quanto? Até onde você pode ir? Depois você deixa a pessoa ao seu próprio, vamos dizer, arbítrio, né? Ao seu próprio discernimento. Então, é fazer isso sem forçar a barra, porque a religiosidade trouxe sobre a assistência a ideia de que você está ali para resolver o problema da pessoa. Se caiu na minha porta é porque sou eu. Será? Eu faço essa pergunta sempre. Será? Sou mesmo? Eu é que tenho que ajudar? Por quê? Como? Em que contexto? Então, você vê, isso contraria a pensenidade religiosa, doutrinária, entendeu? É você questionar se a posição está correta. Se a sua posição, você está em posição de ajudar. Como num jogo, você pode estar ou impedido pelo relacionamento com a própria pessoa, você não é a melhor pessoa para ajudar, e tem que falar isso. Suspeito. Eu não sou a melhor pessoa para te ajudar neste caso. Com isso, o assistente se põe no seu devido lugar. Agora, se ele ou ela acha que é um maioral, banca toda, sabe tudo, resolve tudo, pode resolver tudo, vai levar na cabeça talvez muito mais numa interprisão. Porque quando você se envolve naquilo que não é da sua competência, seja com a melhor das intenções, você se dana. Essa é a verdade. Então, eu vejo que o paradireito vem para mostrar e indicar em que contexto, até quanto eu tenho que ir e até quando. Então, a questão da cronêmica, da prosêmica, isso aí é muito sério. Isso aí tem sido a pedra de toque do processo da reconciliação para mim. Qual o momento de
me omitir. O autodiscernimento Ou, às de vezes, tirar o time de campo, por exemplo. Super, chama homem super, não é Homem isso? super. Tira o time de campo, simplesmente porque se não está havendo entendimento, se aquela outra pessoa está utilizando mecanismos de autocorrupção muito grosseiros e que não está preparada para ajuda, às vezes não está. É igual para uma cirurgia, não tem preparo? Toda cirurgia tem preparo. Se não faz o preparo, você não fica preparado para receber aquela incisão, aquela ajuda, extirpar um órgão, seja o que for, mas tem preparo. Às vezes não houve preparo ainda para você fazer aquele tipo de ajuda. Deixa o tempo, as quebradas da evolução dão um jeito. É botar, na última dinâmica que a gente fez lá do Para-Direito, é botar a panela de molho. Que às vezes, se você vai querer limpar... Não é hora, não está pronto. Aquilo vai machucar mais do que deixar de molho. Não consegue, né? a bagunça vem logo, então você vê, está imatura. Então eu falo sempre que em outra existência, dos erros que eu mais cometi é tomar a pessoa por mais madura do que é. Sim. E agir dentro de uma solução que a pessoa não estava nem preparada. Então, E acho que tem Chama de também chão uma pela relação assim com uma postura de assistente, né? A gente não Sim. se colocar, olha, se eu não posso assistir, pelo menos eu não vou reclamar dessa assistência, mas eu esclareço, olha, isso não é para mim, daqui para frente eu não consigo mais, ou você não... Não é para mim, a pessoa não está preparada, tem que ver se o timing da pessoa e o seu estão conjuminando. Você faz o teste, não deu? Quantas vezes o professor Waldo fez isso aqui, um esclarecimento para a pessoa, ela não entendeu nada, foi embora, nem bota meteu a os mão pés naquela pelas mãos, não deu em nada. Então você vê, a mini dissidência acontece aí, é nesse contexto que acontece a mini dissidência, dessa questão de timing. Os timings não estão batendo. A gente olha, abençoa, não fica antagônico. E isso tira também aquela ideia da mágica, da salvador da pátria, do que vai resolver tudo. O assistente não é um vale-tudo, ele não sabe tudo, ele não pode fazer tudo. Gente, o médico não opera naquele dia porque a pessoa não está bem, a pressão dela alterou, ela está com a glicemia, não vai poder operar. Volta para casa. É isso aí. É assim que acontece muitas vezes. Interessante. Gente, para quem chegou agora, lembrar que amanhã então tem o lançamento do livro da Adriana Kawati, Síndrome do Impostor, no Hotel Mabu, às 19h30. Fatologia, página 2, 10ª linha de baixo para cima. A resolução A6117 da Assembleia Geral da ONU, declarando 2009 o Ano Internacional da Reconciliação. Poderia aprofundar? Sim, a terceira edição do meu livro Autocura através da Reconciliação, ele foi lançado em 2009, no ano considerado pela ONU, um decreto da ONU, Ano Internacional da Reconciliação. Não resolveu muita coisa, né, gente? Porque pelo noticiário que a gente está vendo todo dia, ainda não adiantou um ano só, é muito pouco, né? Tem que fazer a técnica de mais um ano de vida. Várias vidas. Tem que fazer a técnica de mais um ano de vida, onde um ano vale por 10. Vale Então, 10. quem sabe a ONU se declarar todo ano o Ano Internacional da Reconciliação, talvez funcione, vamos tentar. Por hora, um ano só é muito pouco. Há religiões que têm o Dia do Perdão, não é? Tem. E brigam com todo mundo. Só naquele dia, né? Eu acho o máximo isso. Minha mãe tem transtorno de personalidade, o que dificulta a convivência com as pessoas. Ela se recusa a procurar ajuda profissional sob o argumento: eu nasci assim e vou morrer assim. Me afastei dela e disse que só voltaria a conviver quando ela decidisse procurar ajuda profissional. Qual a melhor atitude diante de tal situação? Olha, você que tem interesse nisso e convive com o fato do familiar agir dessa forma, pega esse verbete anticura do professor Waldo, que vai te ajudar muito. Ali está bem clara a questão de como é constituída a personalidade da pessoa que não quer se curar. O professor Waldo também, em inúmeras situações, e eu concordo com esse ponto de vista dele, que essa questão de transtorno de personalidade, ela pode ter até causas bioquímicas, orgânicas, mas a maioria é sem vergonhice aguda. A pessoa não quer bancar a melhoria dela. Ela resolveu, porque há pessoas que são chamadas ou recebem diagnósticos bipolares, disso e daquilo, e dão conta do recado e para com essa frescura, com esse faniquito, e vai cuidar da própria vida. Se a consciência tem autoridade sobre si mesma para criar uma doença, ela tem autoridade para se curar dela.
Depende do caso, principalmente quando é questão de labilidade parapsíquica, que pega as invasões ou intrusões de humor. Intrusão de humor tem assédio, tem o autoassédio e tem o heteroassédio que a pessoa cria a partir da ressonância, mas parte da pessoa. Ela deixa acontecer porque tem interesse de alguma forma. Algum ganho secundário tem dentro deste quadro. E se a pessoa quiser, a não ser que ela tenha tido uma lesão cerebral, orgânica, e que aquilo impede hoje, mecanicamente, a manifestação da pessoa. Não havendo essa condição, o processo é consciencial, é da paragenética. E aqui está assim, autocura. A maior autocura é a conquista da autoconsciencialidade. A pessoa saber o que acontece com ela mesma. Chama autoconsciencialidade. É eu sei o que eu estou fazendo, o que acontece comigo. Eu tenho interesse em saber. Então, quando eu tenho interesse em saber, eu tenho amparo para descobrir. Então, é mais nesse contexto. Agora, é difícil, porque tem que ver o antagonismo que existe, porque os assediadores que vivem nesse quadro, quando há um quadro assim intenso, ou de transtorno de qualquer tipo, distúrbio, seja o que for, de transtorno bipolar, ou o que seja, o ambiente está viciado. O ambiente já está viciado e o assediador já aprendeu a usar um e outro, um contra um e um contra o outro. Então é um jogo de empurra. Um melhora, o outro cai, esse aqui melhora. E fica naquele jogo para cá e para lá. Então um tem que abrir mão desse ping-pong e começar a agir. Por exemplo, se preparar para ser um tenepsista, começar a fazer a TENEPS de modo real, né? E não fictício, com guia maurótico ou uma pseudo-TENEPS. Mas a TENEPS real, que traz um aporte de saúde óbvio para a pessoa. Então, é bom, uma maneira de você ajudar é a TENEPS. A TENEPS pode ser um grande elemento nesse sentido. Poderia fazer um cotejo entre a frase a perenidade dos afetos versus a impermanência dos desafetos e o mega pensene trivocabular, o desafeto ata. Se o desafeto ata, qual seria o sentido da impermanência dos desafetos? Até o dia que você tira a tornozeleira da interprisão. Ele ata enquanto você quiser que ate. A hora que você quiser tirar, você tira. Ele é impermanente, depende de você. Ele pode se tornar permanente, milenar, multissecular, a escolha é sua. Tem tudo a ver. Então, veja só, a perenidade dos afetos. Quando você conquista afinidade com as consciências, isso nunca mais se desfaz. A afinidade ela é construída, ela só aumenta, ela tende a aumentar. A animosidade, a hostilidade, o antagonismo, o ressentimento, tudo isso pode ser mantido ou não. A gente pode optar por não dar mais energia para manter aquilo. Quando você deixa de doar energia para a manutenção do desafeto, ele não ata mais. Então, tudo depende de você. Afetos permanecem, desafetos são temporários. O tempo depende de você. Não adianta ir contra a evolução, né, Malu? Não adianta. A evolução é contra o desafeto. Então, ela acabou. não permite, ela une, ela afiniza. Não tem como. Você pode querer continuar com o desafeto, que não vai dar. Não dá, ela converge. Vai chegar um dia que você vai ter que abrir mão. Converge, o consenso é uma realidade, a convergência é inevitável, o sinergismo, ele não tem jeito de você não caminhar nessa direção. Mega Pensenologia, página 1, terceira linha. Existem separações evolutivas. Como diferenciar as separações que se caracterizam como assistenciais daquelas meramente sectárias? Olha, no meu livro Autocura através da Reconciliação tem capítulo inteiro a respeito disso. A separação evolutiva, ela surge quando você sobe na escala evolutiva de maturidade. Quando você amadurece, você percebe, os outros também. Porque aquilo que te incomodava antes não te incomoda mais. Você saiu da zona de ressonância. Não está mais na mesma zona de ressonância. Então, aquilo pode perturbar outras pessoas, mas a você não perturba mais. Então, nesse contexto, depende da escala, depende da posição que você está para aquilo fazer parte de você. Então, você pode viver no mesmo ambiente com as pessoas, num nível de escala evolutiva separatista muito grande, muito bem, muito tranquilo. Você não convive a mesma forma holopensênica da pessoa, você vive em formas holopensênicas diferentes. E a inseparabilidade grupo kármico é pelos afetos,
nós acabamos nos encontrando todos no decorrer da evolução. Acho que ficou claro, né? Fatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima. Poderia expandir sobre os méritos da autoconsciencialidade na conquista da abertura de caminhos evolutivos, a partir do estágio grupo kármico da libertação? Quando a pessoa depõe as armas, ela ou ele assume a docilidade parapsíquica, que é a base do futuro teleguiamento extrafísico. Ou seja, quem está na superintendência do trabalho está com uma visão de conjunto maior e você aceita. Não é que você seja sujeito àquilo, você não está sujeito. Você escolhe. Eu pus aqui também, olha, nas minhas condições aqui, da megapensenologia, não sei se está nela ou não, a outra aqui, que a pessoa exclui quando ela é sectária e ela escolhe quando ela é seletiva. Então, a seletividade, ela vai caminhar conosco. E cada vez nós vamos escolher melhor, mas não é excluir ninguém. O fato de escolher não significa excluir, não é isso? Não, a escolha, ela é seletiva e é natural que seja assim. A gente sobe naquela escala evolutiva de alguma forma, sobe no sentido de adquirir mais experiência, e você pode conviver com muitos sem se incomodar muito. Então, você vai caminhando, produzindo, trabalhando, há uma separação evolutiva. E o paradoxo é justamente esse, e ao mesmo tempo a inseparabilidade grupo kármica. As novas famílias que nós vamos ter, nós todos vamos ter novas famílias com enredos, com o processo temático, vai continuar enquanto a gente precisar daquela escala de experiência. Parafatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. Poderia comentar a relevância do preparo da para-interlocução na pré-intermissiologia vindoura? Sim, eu vejo que esse preparo da interlocução, ele pode se dar de várias formas. Por exemplo, defendendo um verbete. Quando você escolhe uma temática e vem aqui defender o seu verbete, eu até falo a respeito disso. A importância da escolha da temática nas GESCONs pessoais, favorecendo a interassistência grupo kármica autocurativa. Você pode escolher, então, um tema, quando você vem aqui, você já consegue fazer isso, porque você está, chama defesa do verbete, não é autodefesa, né? A defesa é do verbete. Essas são as suas ideias, eu penso isso, eu assumo isso que eu penso. Então, detratores e apoiadores surgem de todo lado. Uns querem ver como é que está o seu depoimento, o outro quer saber se é isso mesmo. Você vai tirando dúvidas dentro do possível. Então, você faz uma declaração pública, é um depoimento. E isso é o preparo, eu considero um preparo para a interlocução. Outro preparo que eu considero para a interlocução é a TENEPS. Quando a consciência, o amparador, aproxima uma consciência que tem aquele pensamento todo desarrazoado, aquela condição toda alteradinha, e que você começa a pensar coisas bem firmes para ajustar o pensamento da consciência doente. Quando você está fazendo isso, você está fazendo uma interlocução com ela. Olha, quem sabe se você pensar assim, não vai ser melhor. Quem sabe se a gente abrir esse leque aqui de opções, em vez de você ficar presa só nesse, isso aqui é melhor. Eu vejo que a assistência é abrir um leque de opções, é o que os amparadores fazem para nós. A gente está estreito, eles vão e abrem o leque das opções. E como eu disse há pouco, a consciência seletiva escolhe, a sectária exclui. Quem não quer nem saber de ajuda, corta logo. O outro tem vamos dizer, um leque de opções maior, justamente por isso. Acho que está atendido, né? Por que, para algumas pessoas, pode ser tão difícil entender a importância evolutiva do perdão, principalmente quando aparentemente injustiças e abusos foram cometidos em relação a elas? Você poderia falar um pouco a respeito? Quando injustiças e incompreensões não são cometidas contra quem quer que seja? Quando? A vida é feita disso. As pessoas têm níveis diferentes de maturidade, elas agem diferente, as compreensões são diferentes, as vivências, a mesologia, a educação, e isso é o tempo todo, não tem jeito da gente fugir dessa condição. Então, as incompreensões, as imaturidades, a questão é que a pessoa que sabe que vai viver outras vidas, já viveu milhares, milhões, e que vai viver outras tantas,
a escala de valores dela muda muito, ou então ela realmente não acha que é isso. Porque se ela vivencia isso intraconsciencialmente, ela sabe que vai ter um depois, ela sabe que tem consequência, ela sabe que ela não vai poder fugir daquele contexto, é evidente que ela começa a mudar um pouco os passos, nem que seja um pouco. Não precisa mudar muito, mas um pouco tem que mudar. Então, a sua cosmoética, suas autoconvicções intermissivas, elas transparecem no seu cotidiano ou não? Ou você vive com uma vida que é hoje só, amanhã não tem mais? Ou é ou não é. A gente, se tem isso dentro do nosso código pessoal, se a gente traz essas autoconvicções intermissivas muito claras, é evidente que você pode ficar 1 milênio sem encontrar aquela criatura, mas ela vai estar te esperando lá no milênio 1, porque você deixou uma pendência para trás. Aquilo ficou, não tem jeito. Há pessoas que se aproximam de nós na vida atual e querem, porque querem, de alguma maneira, nos ajudar no que quer que seja. No que quer que seja. Não, mas deixa eu fazer isso para você, deixa eu fazer aquilo para você, deixa eu... Não é só porque a pessoa está dando alguma coisa, às vezes ela precisa. Às vezes é o modo dela ressarcir. Tem que deixar. É muito cosmoético a pessoa receber aquilo que a pessoa quer, ou outro quer oferecer. A menos que aquilo seja contra a lei. Mas tirou isso, é muito cosmoético, porque como é que a gente vai ressarcir? O professor Valdo comentava, e um dos conceitos mais impactantes que eu acho, que o seu amparador da TENEPS, ou até o da UFIEX, pode ser uma pessoa que discordou de você no passado, que agora vem para fazer assistência para você e para ajudar você a fazer assistência para outros. Se esse conceito está embutido até nessa relação de assistência, que o amparador da TENEPS é um possível discordante do passado, que não te compreendeu na época devida, e hoje ele se oferece para ajudar. Então, isso aí, no entendimento disso, a gente começa a transpor essa ideia para outras situações. E, nesse contexto, fica mais fácil a reconciliação, porque criar oportunidades de reconciliação não vai acertar todas. Só de saber que não depende só de você, já é uma condição que não é autoritária, né? Ela vai depender de muitas outras condições aqui. Então, fica assim. Professora Mal, parabéns mais uma vez pelo verbete. Obrigada. Falando nessa questão da reconciliação, na parapatologia, na 10ª linha, você colocou a autorreconciliação com a parentela e a paraparentela, né? Como que é assim na prática para a gente fazer essa reconciliação com a paraparentela? Eu vejo que é muito parecido com o que eu comentei antes. A TENEPS, ela é uma interconexão multidimensional para minimizar a separação de ter deixado o curso intermissivo, a autoparaprocedência estar aqui, e ela também facilita essa condição da paraparentela, porque naqueles primeiros 6 meses da TENEPS, e às vezes muitos anos ainda depois, dependendo do fôlego de cada um, a pessoa ainda vai estar atendendo só esse grupo. Ela não pode estender muito a assistência dela. Tem muita coisa para ser resolvida naqueles ciclos da espiral evolutiva. Então, a TENEPS ameniza, desbasta um pouco a pilha de processos. Entende? Baixa um pouco a pilha. Porque já que você todo dia vai ali com aquela intenção de ajudar, essa intencionalidade serve para apaziguar, pacificar e minorar situações que foram deixadas inacabadas para trás. Pelo menos eu vejo assim na minha experiência. A TENEPS está amenizando, a gente não está abafando. Ainda tem muito chão pela frente, ninguém está abafando. Está todo mundo ainda na paraparentela, às vezes na parentela até daqui mesmo ainda, preso a esse contexto. Obrigada. Tá. A segunda linha da parafatologia, o papel da autossinalética energoparapsíquica no êxito da reconciliação interconsciencial. Você pode aprofundar isso? Eu achei muito interessante. Sim, sem sinalética não dá para você fazer nada. Eu acho que não dá, porque vai errar muito, né? Posso emendar uma pergunta Sim, aqui, Má, que vai ajudar, pode. tá? Recentemente me senti desconfortável com a presença de uma pessoa que estava no mesmo ambiente que eu. Fiz um EV e enviei energia positiva na direção dessa pessoa. Instantes depois, senti uma forte pressão na cabeça.
e bocejei diversas vezes, até ficar zonzo. Por que isso aconteceu? Agora você junta tudo. Então, olha, sinalética, escagem extrafísica, autolúcida. Ela só é autolúcida quando você sabe que fez a escagem. Se você não sabe, você ficou assediado mesmo. É uma coisa bem simples assim. O que eu não sei e estou só percebendo e reclamando o que eu estou sentindo, é porque eu não percebi em que momento. Se você chegou, percebeu a companhia, vamos agora traduzir a experiência já usando para responder lá. Você encontrou uma pessoa, ela está alterada, ela está diferente do que ela é habitualmente. Você sentiu aquele antagonismo, aquele mal-estar, porque ela está acompanhada de uma consciência que causa isso. Na hora que você tem a intenção de ajudar para que ela melhore, você faz a escagem, você deu o sinal verde para passar aquela consciência para a sua psicosfera. Evidente que ela gadunhou aqui na nuca da pessoa e ficou ali igual um Atenais, até você fazer o estado vibracional. Então, veja, é possível fazer reconciliação sem sinalética? Eu acho muito difícil, porque a gente não sabe onde está entrando. De repente é um vespeiro, você vai ali para ajudar aquela pessoa e atrás dela tem um batalhão. Como é que você vai fazer? Então, a sinalética vai te avisar do gabarito, do nível de intensidade, o que vai ser exigido a partir dali. Se é um grupo de assediadores e não um assediador trabalhando com a pessoa, uma farândula, como é que vai ser? Então, a gente não pode entrar de gaiato para assistir tudo, para ajudar tudo, para entrar onde não é chamado, para fazer isso sem uma sinalética. A sinalética chama alerta, é o alerta. Você tem alertas de todos os tipos. Você começa a separar os que são os alertas positivos e os alertas negativos. Quando tem assédio, você já percebe que é diferente. Você começou a perceber um determinado sinal. A presença de amparo extrafísico de uma consciência benigna, benfazeja e sadia, você tem outro tipo de sinal. É muito difícil fazer reconciliação sem sinalética. Boa vontade e boa intenção não bastam. Isso me lembra o caso de um colega nosso, que ele sempre conta que ele foi numa festinha de criança e tinha uma menininha linda, toda com cabelinho encaracolado, muito agitada. Aí ele falou, eu vou jogar energia nessa menina, né? Jogou energia para acalmar, ela passou mal, foi pro banheiro, foi embora da festa. Uma garotinha. Então você vê, é o contrafluxo, entrou com a maior boa intenção, mas não teve o cuidado, discernimento de apalpar e ver o que estava acontecendo por trás. Quem estava com a menina e se ele ia aceitar aquilo, se foi uma intrusão da sua parte. Já havia uma intrusão, você faz outra, e às vezes as coisas se complicam ainda mais, e às vezes aquela consciência já está sob o domínio de outra há muito tempo, aquilo ali é par, desde que nasceu, desde a gestação da mãe, tem assédio cronificado. Mas existe na nossa visão pobre daqui, muitas pessoas falam, uma criança é sempre tão inocente, a gente tem que ajudar. Não ajudar é pior, mas de inocente tem pouco. Essas coisas a gente tem que cuidar. Megapensenologia, página 1. Considerando que quando falamos em consenso, nos referimos a um acordo, a um diálogo que envolve mais de uma pessoa, por favor, explique o megapensene. Cultivemos consensos autocurativos. Quando é possível, né? E às vezes precisa só de 2 pessoas para ter um consenso. Se tem 2 pessoas e elas não se entendem, faltou um consenso. O consenso pode ser entre 2, entre 1 milhão. Então depende. É claro que o consenso é o ideal se a gente puder cultivar, mas não chegar na pseudo-harmonia e não fazer concessões que podem significar perdas evolutivas. Fatologia, página 2, 14ª linha. Poderia expandir o congraçamento interconsciencial promotor de enxágue balsâmico nas energias conturbadas do passado evolutivo em comum. Tá, eu vou comentar então um exemplo pessoal que vai ser mais prático. Em 1995, em Buenos Aires, tinha lá uma pessoa, um voluntário nosso, pessoa do meu passado, bem complicado, um quadro muito difícil. E os amparadores justamente me deram essa inspiração de fazer uma palestra chamada Autocura através da Reconciliação. Eu escrevi a palestra, no dia que eu dei a palestra, a pessoa ficou sentada assim na minha frente. Quando eu terminei a palestra,
Eu estava iniciando um trabalho que eu nem sabia que ia levar tantas décadas assim, quantos desdobramentos ele teria por parte dos amparadores. Mas naquele dia, aquilo ali foi um divisor de águas para mim, porque a pessoa se levantou ao final da palestra, eu achei que ela tinha ido embora porque não tinha se interessado, e voltou com uma rosa branca e me entregou. Eu entendi, então, que quando você tem uma intenção determinada para resolver alguma coisa, quem se liberta é você. Você se liberta daquela consciência. Não importa o que ela pense depois, o que ela faça depois, o que ela diga depois, não interessa. O interessa é que você tomou aquela atitude e aquilo marcou, aquilo foi o sinal. Eu estava esperando um sinal dos amparadores, porque eles tinham sido muito enfáticos quanto ao tema, que eu deveria desenvolver esse tema. Eu fui fazer a palestra, a pessoa estava lá, um dos casos mais difíceis de reconciliação que eu tive, que era um nó górdio nessa vida, a pessoa do seu passado íntimo. E a pessoa não sabe, até hoje, que ela era eu sabia quem era. Por isso que é bom que os amparadores trazem para você aquela pessoa do passado mais crítico, da sua vida crítica, incidental sobre essa, que também é crítica, e se você dá conta daquele recado, é sinal que você pode usar a fórmula para vários outros casos. Então, eu vi que isso aí funcionou perfeitamente. Isso deu uma limpeza. O passado não muda, a energia dele muda para você, se você quiser. Ou ele atua sobre você com toda a força, ou você tem anteparos, você balsamiza aquilo, você vai fazendo um enxágue em cima daquilo. Aquilo não mais te violenta, te cria dificuldade. E foi justamente a partir dessa situação que eu escrevi esse texto aqui. E é o livro também. O meu livro Autocura através da Reconciliação foi escrito em função dessa pessoa. E eu devo muito a ela, porque é a partir dali que iniciei um novo ciclo de experiências para chegar na libertação, a partir da recomposição na libertação grupo kármica. Atrás daquela vieram muitas outras centenas, milhares. Então, isso tudo me ajudou muito. Paradoxologia, página 4, segunda linha. Poderia aprofundar o item. O paradoxo de a consciência strong profile poder ser discreta. Às vezes você tem que ficar na sua, né? Em algum contexto, você não é para aparecer, embora seja um perfil forte, não é para aparecer naquele contexto. É o mesmo papel do epicentro consciencial infiltrado, que eu comentei também. É a mesma situação. Então, é perfil forte, porém não precisa estar em todas e se manifestar como tal em todas as circunstâncias. Fatologia, página 2, 11ª linha. Os travões evolutivos originados pela ausência de reconciliação interpares. Poderia comentar e dar algum exemplo, por gentileza? Esse é bem fácil, né? A pessoa quer fazer assistência, quer fazer a TENEPS, mas tem lá um nó górdio familiar do dia a dia que não resolve, não vai nem para trás nem para frente. Fica muito difícil da TENEPS progredir se a pessoa mostra incompetência. Quem não tem competência não se estabelece. Os níveis, às vezes a gente dramatiza demais uma relação e aquilo não tem tanta importância. Quando você minimiza e põe aquilo no seu real nível, aquilo desaparece. Por outro lado, não adianta tentar pular por cima do nó górdio afetivo, porque ele vai bater na sua porta da mesma forma. Então, quem não dá conta, quem não pode o menos, não pode o mais. Parafatologia, página 3. Linhas 1 e 2. De quais formas que você melhora a ampliação diária do círculo de relações afetivas sadias, intra e extrafísicas, e como mantém os para-investimentos energéticos na saúde das inter-relações conscienciais? A TENEPS auxilia nestes pontos? Claro, a TENEPS é TARES. A TARES da TENEPS é a sua pensenidade. É por isso que ela é TARES, ela é tarefa de esclarecimento. Ajuda muito. Agora, eu vejo que também ajuda muito a questão da docência conscienciológica, seja através de um verbete como esse, seja através de um artigo, através da sala de aula. Então, eu vejo que a gesconografia, de maneira geral, e a TARES no atacado, porque aí é a TARES no atacado.
A pessoa fazer o atacadão da TARES, além da TENEPS, que é você com seus amparadores lá, mas também no meio das multidões. Eu acho que vale a pena investir na magnitude da TARES, procurando cada vez ampliar mais o círculo de relações. Por exemplo, eu vou terminar esse verbete daqui a pouco, eu estou ampliando meu círculo de relações. Eu sei que estou, porque daqui a pouco eu vou receber um monte de feedbacks de pessoas que talvez eu não vá encontrar fisicamente, mas que vão entrar em contato comigo, vão me mandar relatos para a minha TENEPS e vão me atualizar de coisas que elas conquistaram. Eu recebo todo dia relato de conquistas das pessoas. Então, isso tudo é muito sério e é isso que vai permitindo a gente desenvolver mais. Parafatologia, página... Mabel, desculpe. O investimento dos amparadores em você depende do seu trabalho. Faça a sua parte que o investimento deles vem. Parafatologia, página 2, 11ª linha. Os acoplamentos energéticos retrocognitivos, criando o clima interconsciencial afim à reaproximação de consciências e consciências. Como é realizado isso na TENEPS? Olha, a TENEPS é uma possibilidade, mas eu vejo a possibilidade melhor é o acoplamentário. Eu fiz esse curso aqui de interação de acoplamento energético, retrocognitivo, 40 vezes. Então, eu somei o tempo, as horas de tempo que eu passei dentro daquele laboratório. E eu estou na mesma dinâmica parapsíquica, a qual hoje, inclusive, sou responsável, há 11 anos. Você pode imaginar a quantidade de acoplamentos que já aconteceram nessa dinâmica junto com o outro acoplamentário que eu estive fazendo? Você já imaginou quantas consciências foram afinizadas ali em função da presença daquela pessoa que estava sentada na minha frente? Então, a gente tem que criar oportunidades. Quem cria oportunidade é a consciência. Ela se desloca, ela está no local, ela vai para lá, ela se prontifica. Com isso, ela cria N oportunidades dessa reaproximação, consciência e consciência, uma dimensão com a outra, e você no meio como um facilitador. Eu sugeriria, além da TENEPS, que pode funcionar, mas a outra é mais explícita, o do acoplamento energético em cursos. E numa dinâmica parapsíquica fixa, se você está aqui em Foz, ou numa cidade que possa ter acesso a isso, você estar ali ano após ano, o seu continuismo, as suas milhares de vezes que você passou por esse tipo de experiência, nesse tempo todo, isso aí te dá um jogo de cintura enorme. Parafatologia, página 2, 5ª linha, de cima para baixo. A identidade paracerebral cosmoética nas amizades e para-amizades raríssimas. Poderia expandir? Essa para-identidade significa que é lá de muitas vidas e é do extrafísico também. Uma identidade cosmoética é uma base de amizade raríssima. Ela é rara porque é difícil equalizar as vivências a um ponto que haja uma sintonia tal, isso só acontece através da afetividade e do rapport com a outra pessoa, para que aquela pessoa seja, você sempre retome de onde você parou com ela, não precisa dar satisfação de nada, não precisa de saber quanto tempo ficou perto, ficou longe, se viajou, se morou em outro planeta, se foi para Marte, não importa. O que importa é que cada vez que você está com aquela consciência, ela representa para você exatamente a mesma coisa que você representa para ela. Então, é um suporte que é inavaliável às amizades raríssimas conquistadas ao longo da evolução. Nesse livro, que é o Cristo Espera por Ti, ele também tem tudo a ver com reconciliação autocurativa, tem também essa ideia, que a protagonista da história, que é aparentemente uma pessoa de péssima conduta, no entanto, ela foi ajudada por amparadores de alto nível. Por quê? Por causa do passado. Eles tinham por ela um afeto. Então, é dessas bases que vão nascendo as amizades raríssimas. Parafatologia, página 10. As projeções extrafísicas conciliatórias, preparando o terreno para a convergência interconsciência. Poderia aprofundar, por gentileza? Sim. Ontem mesmo eu recebi um e-mail de uma teletertuliana agradecendo as técnicas do autocura através da reconciliação, porque, como eu descrevo ali no livro, foi exatamente isso. Ela se predispôs a se reconciliar com determinada pessoa, começaram as projeções reconciliatórias.
E aquilo vai fazendo a catarse, vai depurando a animosidade dos envolvidos. No fim, quando ligou para a pessoa aqui, nessa dimensão, já estava tudo acertado. Então, a gente precisa usar mais as ferramentas que temos à disposição. Tem a predisposição de estar em contato com alguém, se reconciliar e esclarecer qualquer coisa, use o recurso da projeção. O recurso da projeção é um recurso de um valor inestimável, porque você vai desaguando, fazendo a catarse, depurando, decantando a animosidade, até um ponto que intrafisicamente você já possa se comunicar com a pessoa, porque as barreiras foram diluídas. Perfeito. Marla, então a gente está chegando aí no final. Obrigada aí pela defesa do verbete, obrigado pela presença de vocês, pelos teletertulianos que também nos enviaram as perguntas. A gente agradece, então, até amanhã e passamos para os nossos recados. As pontuações da tertúlia de hoje são 51 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais e 30 perguntas enviadas online. Para hoje temos 5 recados. O André Chataloff com Campo Proéxico, a Terezinha Mello com Programa Verbetografia em EAD, a Márcia Ram com Para Direito de Família, a Eliana Amadi com ECP2 São Paulo e a Maria Eugênia com a 5ª semana da Paradireitologia. Bom, boa tarde a todos e todas. Em nome da Apex, eu vos convido ao Campo Proéxico, que é um curso de imersão aos moldes aí do ECP2. O EPICOM vai ser o Wildanilson Signorini. E o curso, por meio de um campo energético proéxico, ele visa favorecer e ampliar a autolucidez quanto à programação existencial, o realinhamento, as autoprioridades evolutivas ou a correção do curso evolutivo pessoal na vida intrafísica. Para maiores informações, entre em contato com a Apex no www.apexinternacional.org ou aqui no telefone do próprio CAEC 45 21 02 14 99 e também convidá-los que todos os sábados, a partir das 15h30, horário Brasília, nós temos uma palestra EAD acontecendo todos os sábados. Estejam convidados. Obrigado. Boa tarde a todos. Você quer participar da Enciclopédia da Conscienciologia? Então, estamos com o programa Verbetografia em EAD aberto. Vai iniciar agora dia 3 de agosto a 26 de outubro. Terão aulas Tira Dúvidas, todas as quintas-feiras, 19h30 às 21h30. São 12 módulos semanais, aulas online, mais aula vídeo. Textos disponíveis para estudos em aula vídeo. A carga horária é de 48 horas por dia. 48 horas de aula. Duração de 12 semanas. O desconto, nós temos desconto para reciclantes do cursos e grupos fechados de 15 ou mais pessoas, que recebe sobre 25% sobre o valor da inscrição. O contato pode ser feito através das informações contato@enciclosapiens.org, ou também as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Telefone prefixo 45 2102 1499. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o curso Para Direito de Família. É um curso que acontecerá neste sábado na Juriscons, aqui em Foz do Iguaçu. Ele começará às 15 horas e terminará às 19h30. E esse curso ele tem como objetivo analisar o direito de família, as implicações jurídicas que nós vivemos na nossa vida em relação a ter uma família, ou não ter também, nos desfazer, né? Nós vamos abordar essa questão de bens, questão do que é família hoje em dia, o que não é, sob o viés da lei, da justiça, e também vamos ver a questão do para-direito na questão da família. As recomposições, as reconciliações ligadas ao para-direito nas nossas famílias também. Então, convidamos a todos, será nesse sábado, dia 17 de junho, as professoras Carolina Elvanger e eu também serei professora nesse curso. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar para o curso ECP2, Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2. O curso promove desassédio e reurbanizações intra- e extrafísicas. Esse curso se realizará nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, em São Roque, São Paulo. O professor Epicom Mário Oliveira. Maiores informações no IPC São Paulo, pelo telefone 011 3287 9705. Obrigada. Boa tarde. A Juriscons convida para a 5ª semana da Paradireitologia e o 9º Fórum. Nós temos, a temática será a liberdade. A professora Malo, que é a verbetógrafa de hoje, ela apresentará a conferência aberta, então ela vai abrir a Semana do Paradireito com a temática Autolegislação Libertária. Então nós teremos várias apresentações de trabalhos, mesa redonda, teremos o Círculo Mental Somático no sábado, dia 12 de 8, com o tema Paradoxo da Liberdade. Então, a semana começa dia 7 e vai até o dia 13. Teremos também um painel biografológico em que será abordado gêneros, né? Então, mulheres que, de algum modo, trabalharam, fizeram um trabalho significativo em termos de dignidade e liberdade no século XIX. Então, dentre elas serão apresentadas Chiquinha Gonzaga, Nísia Floresta, Maria Quitéria, dentre outras. O curso, teremos também o curso pré-fórum, que é o tema Teáticas da Autolibertação Evolutiva, no dia 5 e 6 de agosto. Informações, 45 91 9 91 11 6263 ou na recepção do CAEC, 45 2102 1499. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Anticonflitividade Diária, a especialidade Anticonflitologia, com a professora verbetógrafa Rosane Rocha. Uma boa tarde a todos e até amanhã.